Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, é fascinante: a programação neurolinguística, ou para quem já ouviu falar, a PNL. Pensa nela como se fosse um manual de instruções da nossa própria mente, sabe? Aquele manual que ninguém recebe quando nasce, mas que explica como a gente cria a nossa realidade e, o mais importante de tudo, como a gente pode mudar essa realidade para muito, muito melhor. Quem nunca passou por isso, né? A gente acorda um dia e decide, chega, agora vai ser diferente. A gente se enche de boas intenções, faz planos, traça metas e algumas semanas depois, quando vê, tá lá, fazendo exatamente a mesma coisa de sempre, preso nos velhos hábitos. É um ciclo que pode ser muito frustrante e é exatamente esse nó que a PN se propõe a desatar. Pra gente conseguir desvendar isso juntos, nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de armadilha da mudança. Depois, a gente vai explorar a PNL como uma verdadeira tecnologia da mente. Em seguida, e aqui a coisa fica séria, vamos decifrar o princípio mais importante de todos: o mapa não é o território. E para fechar, vamos ver como colocar a mão na massa e editar as suas experiências. Vamos lá? Então, vamos começar por essa primeira parte, a tal da armadilha da mudança. É aquela sensação de lutar uma batalha interna, sabe? Onde a força de vontade, que a gente acha que é tudo, parece mais uma bateria de celular que acaba antes do meio-dia. É esse paradoxo de querer muito uma coisa e, ao mesmo tempo, se sabotar e agir de um jeito totalmente contrário. E aqui está o coração do problema. As intenções são ótimas, mas os nossos hábitos, os nossos padrões mentais, eles são como programas de computador rodando em segundo plano no automático. Pensa assim. O nosso cérebro, para economizar energia, adora criar atalhos. São essas rotinas que a gente faz sem nem pensar. O problema é que, uma vez que esses programas são instalados, eles começam a rodar sozinhos, sem pedir licença. É por isso que lutar contra eles só com a força de vontade é uma batalha perdida. É como tentar desinstalar um programa teimoso só gritando com o computador. Não vai funcionar. O que a PNL diz é, em vez de brigar com o programa, a gente precisa aprender a reescrever o código dele. E é exatamente aqui que a história muda de tom. Vamos sair um pouco dessa frustração e começar a falar de possibilidade. Porque a PNL não é sobre uma luta demorada e dolorosa. É sobre entender a estrutura por trás dos nossos pensamentos para criar mudanças que, sinceramente, podem parecer quase um milagre de tão rápidas e profundas. Agora, vamos ver exemplos reais, porque eles mostram o poder disso na prática. Pensa só, Steve Andres, um dos grandes nomes da PNL, atendeu uma mulher que carregava uma memória de vergonha por anos, algo que a paralisava. Em menos de meia hora, usando uma técnica da PNL, ele a ajudou a mudar a forma como ela via essa memória. Ela foi de uma tristeza profunda a lágrimas de alegria, se sentindo livre de verdade. Outro caso incrível é o de Tim Halbon, que percebeu que algumas alergias se comportam como uma fobia do sistema imunológico. Ele usou uma técnica em um homem com alergias graves a vários alimentos e em poucos dias as reações sumiram. E não é só para questões pessoais. Um consultor chamado Kelly Gerling usou os mesmos princípios para destravar a diretoria de uma empresa que não chegava a lugar nenhum. Em 2 dias eles tinham um plano estratégico novinho em folha. Isso mostra que essa tecnologia funciona em qualquer área. Mas afinal, o que é essa tal de PNL? A definição aqui é a chave de tudo. Não é terapia, é a arte e ciência de modelar excelência. Os criadores, lá nos anos 70, Richard Bandler e John Grinder, tiveram uma ideia genial. Em vez de estudar o que estava quebrado nas pessoas, eles foram estudar o que funcionava incrivelmente bem. Eles observaram gênios da terapia da época e se perguntaram o que exatamente essa pessoa faz que gera resultados tão incríveis. A ideia central é, se alguém no mundo consegue fazer algo com maestria, é possível decodificar o passo a passo dessa habilidade e ensinar para qualquer outra pessoa. É sobre replicar o sucesso. Agora a gente chega no coração da PNL. O conceito que faz tudo aquilo que eu falei ter sentido. É uma ideia que parece simples, mas quando a ficha cai, ela muda completamente a forma como a gente enxerga a vida e os nossos problemas. Essa pergunta parece até provocação, né? Como assim? Uma fobia que limitou a vida de alguém por décadas, que causou tanto sofrimento, pode simplesmente desaparecer em uma única sessão? Parece bom demais para ser verdade. Mas a resposta está em entender uma diferença fundamental. A diferença entre o mundo real e a nossa percepção dele. E aqui está o pulo do gato. O evento que causou a fobia, sei lá, uma aranha de verdade, aconteceu lá no passado. Aquilo é o território. O que ficou não foi o evento, mas a memória dele. A representação interna que a gente criou. Esse é o nosso mapa mental. A gente não reage mais à aranha real. A gente reage ao desenho aterrorizante que está no nosso mapa.
E qual é a notícia maravilhosa? O território, o passado, a gente não muda. Mas o mapa? O mapa a gente pode pegar uma borracha, um lápis e redesenhar do jeito que a gente quiser. E uma das grandes descobertas da PNL foi sobre como a gente desenha esses mapas. Pessoas com fobias, quando lembram do evento, elas revivem a cena de forma associada. É como se elas estivessem lá de novo, vendo tudo com os próprios olhos, sentindo o coração disparar, o suor frio. Agora, pessoas que superaram o trauma lembram de forma dissociada. Elas se veem na cena de longe, como se estivessem assistindo a um filme. Essa simples mudança de perspectiva de ser o ator principal para ser o espectador na plateia muda toda a resposta emocional. Certo? A teoria é fantástica. Mas e a prática? Como a gente pega essa caneta e começa a redesenhar o mapa? Vamos dar uma olhada em uma das técnicas mais famosas da PNL, que mostra exatamente como essa edição de memórias funciona. Vamos analisar esse passo a passo. Primeiro, a pessoa imagina a memória num telão de cinema. Isso já cria uma distância. Depois, ela se imagina flutuando para fora do corpo e indo para a cabine de projeção, se vendo lá embaixo assistindo ao filme. É uma dupla camada de segurança. Mas o passo genial é o terceiro, rebobinar o filme. E não é de qualquer jeito. É em preto e branco, super rápido e de trás para frente. Por quê? Porque ao fazer isso, a gente bagunça completamente a neurologia daquela lembrança. O cérebro não consegue mais acessar aquele caminho neural que disparava o pânico. A sequência que levava ao medo é quebrada. E no final, quando a pessoa tenta pensar naquilo que antes era apavorante, ela descobre que a emoção negativa simplesmente não está mais lá. Então, o ponto central é este. A gente não muda o que aconteceu. O fato continua o mesmo. O que a gente muda é a estrutura da memória, a forma como ela está organizada na nossa mente. Ao mudar a estrutura, a perspectiva, a velocidade, as cores, a resposta emocional muda junto, automaticamente. É como pegar uma cena de um filme de terror e trocar a trilha sonora por uma música de comédia. A cena é a mesma, mas a nossa sensação ao assisti-la é completamente diferente. E tudo isso nos leva à mensagem mais poderosa e, na minha opinião, mais bonita da PNL. A mudança não vem de fora. Não se trata de consertar algo quebrado ou adicionar uma peça que está faltando. É sobre aprender a acessar os recursos que já existem dentro de cada um de nós. A coragem, a calma, a criatividade, a confiança, tudo isso já está aí, guardado em outras experiências da nossa vida. A PNL nos dá as ferramentas para pegar esses recursos e levá-los para as áreas onde a gente mais precisa. A mudança real vem de dentro para fora. Para a gente terminar, fica essa reflexão. Todos nós temos esses mapas que às vezes nos limitam. Pode ser uma pequena ansiedade, uma crença de que não somos capazes de algo, uma reação exagerada que sempre temos na mesma situação. Saber que esses mapas não são sentenças, que eles podem ser redesenhados, já é o primeiro passo gigantesco. A questão que fica no ar é, se fosse possível começar a redesenhar hoje, qual seria o primeiro traço a ser ajustado?